Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 37. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Apontando para as profecias que anunciavam o Messias, o Filho de Deus. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Amém? Queridos, nesse texto nós vemos que Jesus demonstrou interesse em abrir seu coração e revelar quem ele era para as pessoas, até mesmo porque ele foi inquirido sobre isso, até mesmo porque ele foi caluniado com relação à pessoa que era, a sua identidade. Nesse texto que nós estamos lendo, além de Jesus dizer que ele queria mostrar a que veio, qual era a sua origem, ele também estava disposto a mostrar aquilo que ele poderia fazer, e que endossava a sua identidade, ou seja, só quem poderia fazer o que ele fez, seria de fato o Filho de Deus. Os feitos do Senhor, enquanto ele caminhou conosco, foram profetizados por vários profetas no Antigo Testamento. Quem mais profetizou foi Isaías, profetizou cerca de 40 anos sobre a vinda de Jesus, e isso aconteceu cerca de 700 anos antes mesmo de Jesus vir. Então Jesus vem para endossar a sua identidade como Filho de Deus. Ele começa a caminhar nos passos daquilo que os profetas haviam profetizado a seu respeito. Para entendermos o texto que lemos, nós vamos olhar no início do capítulo 12. Jesus começou curando um homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas. Isso havia acontecido na sinagoga, num dia de sábado. E por isso muitos dos fariseus estavam ali, saíram da sinagoga naquele momento, contrariados com aquilo que Jesus fez, porque na forma deles interpretarem a lei, o sábado era um dia consagrado a Deus que você não podia fazer nada, nem curar pessoas. E quando eles viram Jesus curando aquele homem que tinha uma de suas mãos mirradas ou atrofiadas, eles então começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha que intolerância religiosa aqueles homens já demonstravam ter naquele tempo. No versículo 15, Jesus então se retira daquele lugar. Porém muitos o seguiram, e entre aquela multidão que o seguiu havia muitos doentes, e Jesus fez questão de curar todos que estavam entre eles.
No versículo 16, nós vemos Jesus advertindo aqueles que eram curados, dizendo assim: não contem para ninguém sobre quem eu sou. Isso é um ponto muito intrigante. E nós ficamos pensando, será que Jesus usou uma estratégia de marketing? Mas olhando a palavra de Deus, esse texto nos explica que não foi uma estratégia de marketing que Jesus usou. Na verdade, ele dizia isso para que se cumprisse as Escrituras. Na profecia de Isaías, no capítulo 42, irmãos podem conferir, do versículo 1 ao 4, Isaías profetizou sobre a identidade de Cristo. E aqui o evangelista Mateus faz questão de dizer, a partir do versículo 18, ele transcreve o que Isaías 42 estava dizendo e profetizando. Acompanhe comigo o versículo 18. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu Espírito, o Espírito de Deus, e ele anunciará justiça às nações. Se os irmãos se lembrarem, o momento que Jesus estava vivendo, por ter curado uma pessoa na sinagoga no dia de sábado, ele foi acusado de ter feito pelo Espírito de Beelzebul, e não pelo Espírito de Deus. Então, aqui Mateus evoca o texto da profecia dizendo que Jesus haveria de receber do Espírito de Deus sobre ele, e ele anunciaria justiça às nações. Versículo 19, ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Ou seja, Jesus haveria de trabalhar quieto, e é por isso de fato que ele dizia para as pessoas: não contem para ninguém, não façam estardalhaço sobre aquilo que eu estou fazendo por vocês. Versículo 20, na profecia dizia que Jesus não quebraria o caniço que já estivesse rachado, e não apagaria o pavio fumegante, até que ele levasse a vitória, a justiça. Até que ele desse a justiça, a vitória. Isso é muito maravilhoso, porque vem contrastar a maneira como os fariseus, embora muito religiosos, lidavam com as pessoas. Eles colocavam um jugo da lei sobre as pessoas, que na verdade não era o que Deus queria fazer. Aqui ele diz: ele não quebrará o caniço rachado. Há tantas pessoas que já estão rachadas na sua vida, com seus corações dilacerados, e de repente elas querem conhecer Jesus justamente para serem restauradas. E se fosse naquele tempo de Jesus, elas iriam buscar um fariseu, que era uma referência de religião, e o que normalmente eles faziam era colocar o jugo da lei, a canga, sobre aquelas pessoas, que na verdade as afastavam mais de Deus do que as aproximavam. Ele não quebraria o caniço que já está rachado, e ele não apagaria o pavio que já está fumegando, ou seja, cuja chama já está se apagando. O convite de Jesus foi: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa era a mensagem de Jesus enquanto Filho de Deus, que contrastava com a mensagem dos fariseus, e por isso eles queriam matar Jesus de qualquer forma. No versículo 21 diz que em seu nome, no nome de Jesus, nações haveriam de pôr a sua esperança. Então o nome de Jesus era um nome que deveria ter credibilidade, confiança, para que pudesse produzir esperança nos corações das pessoas, e a gente vê justamente os fariseus fazendo o contrário. E nesse contexto que nós estamos vendo Jesus sendo, na verdade, combatido com relação à sua identidade, ele começa a dar uma explicação, e algo novo, um fato novo vem a acontecer. Olhe comigo no versículo 22. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? As pessoas começaram a identificar Jesus, porque as profecias apontavam para o filho de Davi, ou seja, o Messias viria da raiz de Davi. Lembra que Bartimeu, quando foi curado por Jesus, ele fez uma confissão de fé dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O Messias era identificado com esse nome de filho de Davi. E quando os fariseus viram que as pessoas estavam aderindo a essa identidade do Cristo e atribuindo a pessoa de Jesus, eles ficaram desesperados. Versículo 24 diz:
Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus então reage, argumenta, e de uma forma muito incisiva, ele diz que isso seria impossível. E ele fala assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ele conclui dizendo: se Satanás expulsa demônios, está dividido contra si mesmo, como então ele subsistirá? Ou como subsistirá o seu reino? A forma como Jesus lidou com essas questões obscuras, nós chamamos o reino das trevas, foi uma forma muito natural. Ele sabia que existia, os demônios sabiam que ele era o Filho de Deus, eles estremeciam. Hoje, eles ainda existem. E a gente precisa lidar com naturalidade com relação a essas coisas, enxergando o que não se vê com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E essa é a questão. Como que nós temos lidado com isso? Temos lidado de forma dividida ou de forma unida? E a palavra de Jesus aqui, ela vem nos convocar uma reflexão com relação a essa questão. Ele fala: todo reino dividido será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E Jesus volta a reafirmar a sua identidade divina. Versículo 28 ele diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha comigo esse versículo em que ele fala que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por que será que Jesus abordou a questão de casa? E quando a Bíblia se refere a casa, tem duas conotações. A primeira é casa espiritual, que o apóstolo Pedro se referiu, que remete à minha pessoa, a sua pessoa de cristão. A segunda conotação é família, porque casa, paredes, telhados, portas, isso não tem significado nenhum, mas quem habita a casa tem um significado muito importante para Deus. Mas Jesus, dentro desse contexto, no qual ele é confrontado com relação à sua identidade, no qual ele fala que o reino das trevas não está dividido e por isso está subsistindo, ele diz que famílias, ele diz que pessoas não podem viver divididas, não podem viver com pensamentos divididos, com seus corações divididos. Você tem que ter certeza acerca da identidade de Cristo, mas você tem que ter certeza também acerca da sua identidade. Quem é você depois que você entregou sua vida a Cristo? Se é que você já fez isso, você precisa ter convicção daquilo que o Espírito Santo produziu em você, daquilo que o Espírito Santo quer fazer e pode fazer por você e através de você. Essa nova identidade, ela afeta a nossa vida principalmente nas questões emocionais, nas questões espirituais, mas de uma maneira muito prática na nossa vida familiar. E não há nada que entristeça mais um ser humano do que um problema dentro da sua casa. Não há nada que leve um outro a desistir da vida, a desistir dos seus planos, a se desestimular do que um lar dividido. Eu queria refletir com os irmãos essa questão que Jesus aborda aqui. A casa dividida, o que ela pode causar na vida das pessoas. E por um outro lado, o que nós devemos fazer à luz da palavra de Deus, para que não vivamos uma família dividida, para que não vivamos com um coração dividido. Em primeiro lugar, irmãos, vamos pensar sobre as coisas que Jesus citou como origem dessas divisões numa família. Jesus parece que abre um parênteses naquele momento e ele olha para as famílias. Então a gente aprende que para haver unidade, porque unidade é o contrário da divisão. E se você não quer viver uma vida dividida, se você não quer viver num lar dividido, rachado, você precisa buscar a unidade desse lar,
através da unidade em Cristo, que vem pelo Espírito Santo nos corações das pessoas que vivem nesse lar. Para haver unidade, então, é preciso que as pessoas tenham o mesmo alvo, o mesmo objetivo. É preciso que todos trabalhem se esforçando pelo bem comum. Não existe unidade se houver egoísmo no coração de algumas das pessoas que pertencem, por exemplo, a este lar. E como que você tem visto as suas atitudes, como que você tem percebido seus pensamentos, eles estão em consonância? Você tem percebido a sua esposa acompanhando você nos seus projetos? Você tem percebido seu marido sonhando os mesmos sonhos que você? Você tem conseguido levar seus filhos dentro da mesma visão que Deus deu para você? Irmãos, versículo 30, Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Poucas foram as vezes que eu vi assim Jesus parecer ser uma pessoa até grossa, né? Tão firme na palavra. E às vezes a gente precisa ser assim. E às vezes a gente precisa ouvir uma palavra assim, que nos desperte, que nos confronte. Há tanta gente crente, irmãos, sendo esbofeteada pelo maligno dentro da sua própria casa, porque não tem levado a sério essas questões espirituais, não tem levado a sério o reino de Deus. Satanás não brinca em serviço. A Bíblia mostra um exemplo de uma casa dividida. Há nos primórdios, no início da criação do povo hebreu, e era uma casa de gente crente, a casa de Isaac, um casamento que foi feito debaixo de oração, a oração de Abraão. Então Isaac e Rebeca se casam, gente crente que já estava debaixo da promessa de Deus. O que a gente vê naquele lar? Um pai que prefere o filho Esaú, a mãe que prefere o filho Jacó. A mãe que ensina Jacó, seu filho, a enganar o seu pai, e se aproveitando já da idade bem avançada do seu pai, ele não conseguia enxergar, então Jacó vem receber a bênção da primogenitura, enganando o seu irmão. E a gente sabe que por causa daquele engano, e Jacó tinha essa natureza, determinado dia Esaú chega cansado do campo, porque era Esaú que fazia a caça para prover a família, e ali, se aproveitando do momento de fome de Esaú, Jacó faz um prato de lentilhas e negocia com ele a sua primogenitura. O nome Jacó, irmãos, já tem um significado de usurpador, de enganador. E Deus teve que transformar a identidade de Jacó, até mesmo dando o seu nome para Israel, para que ele pudesse dar continuidade aos planos do Senhor através da sua vida. E antes disso, antes de Jacó ser uma pessoa abençoada, ele teve que reconciliar-se com o seu irmão. E o momento da reconciliação, o momento do pedido de perdão foi tremendo, foi maravilhoso. É de arrepiar aquela experiência. Um irmão vindo com vários homens para matar o outro irmão. E de repente algo acontece. Jacó tem um encontro com Deus lá em Peniel. Parece que estava prevendo que a sua morte estava por vir, a morte da sua família estava por vir. Ele não tinha condições de lutar contra seu irmão Esaú, que era um exímio guerreiro. Mas Deus teve misericórdia daquele homem, e se manifestou a ele, apareceu em carne, ele teve que lutar com o anjo, e disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar, porque eu preciso da sua bênção. O desafio que eu tenho pela frente é tremendo, eu não conseguirei passar por ele, se eu não estiver na sua presença. Me perdoa, Deus, de tudo que eu fiz. Ele coloca as mulheres na frente, coloca os seus rebanhos, seus empregados, ele fica por trás, porque a bronca de Esaú era com ele. Manda presentes para Esaú, mas Esaú já chegou lá com o coração transformado, quebrantado, pronto para perdoar o seu irmão. E a vida de Jacó então pode seguir. Os planos de Deus puderam prosseguir na vida de Jacó, a partir do momento em que ele mudou de fato a sua identidade. Queridos, é isso que Jesus faz conosco. Quando eu perguntei para vocês, se alguém perguntar-lhes quem é Jesus, vocês vão responder o quê? A melhor maneira de responder quem é Jesus é dizendo quem você era, e dizendo quem você é, e dizer para as pessoas o que Jesus fez por você, como que Ele te transformou. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos, esquecemos de quem nós éramos. Isso num sentido é bom, porque o Satanás às vezes tenta nos acusar
Nosso passado foi perdoado completamente em Cristo Jesus. Então nosso passado não tem um peso mais de acusação, mas crente não tem passado, crente tem história. E a sua história é importante. O que você era, o que Jesus fez por você, isso não pode ficar apagado. Até mesmo para que você não volte a ser quem você era antes. O apóstolo Paulo nos convoca a mortificarmos a carne, ou seja, a não darmos vazão à nossa natureza humana, a não ressuscitarmos o velho homem, a velha criatura, que já foi sepultada em Cristo Jesus. Pare e pense comigo como que muitas vezes nossos problemas do passado, alguns pecados, muitas vezes já cancelados na cruz por meio da morte de Jesus, muitas vezes nós queremos revisitar o nosso passado. A nossa história precisa estar viva na nossa memória, para que a gente nunca queira voltar a ser quem nós éramos lá atrás. Jesus veio para nos unirmos, trazendo unidade a família. Primeiramente, unir o homem com o Espírito Santo, que é Deus habitando nele. Em João 17, Jesus orou, intercedendo pela igreja, oração de intercessão de Jesus. Ele ora para que nós, como igreja, o Pai, o Espírito e o Filho, sejamos um. Unidade, isso. Sem essa unidade, nós, igreja, nós, pessoas do Senhor, não venceremos os desafios que essa vida tem reservado para nós. Quer ter uma vida forte, viva em unidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Quer ter uma família forte, viva com seus familiares na unidade do Espírito Santo, em torno da sua palavra, em torno da pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Jesus falou que a unidade também se constrói com a produção de bons frutos. Ele diz assim: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo fruto que produz. Quando o crente se aplica, irmãos, no serviço cristão, para produzir frutos para Deus, não só ele, como sua família é abençoada pelo Senhor. Você crê nisso? Se já tem essa experiência? Mateus 6,33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, viver de forma justa. Não é buscar o reino para viver como você quer viver no reino, é para buscar o reino para viver como o reino diz que você tem que viver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você não pode fazer, por exemplo, pelo seu casamento, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer pelos seus filhos, Deus faz. Cuida das coisas de Deus, sem descuidar das tuas, e Deus fará pelas tuas coisas aquilo que você não pode fazer. Preste atenção, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você tem pensado nessa perspectiva? Tenho visto algumas famílias cristãs passando por algumas dificuldades, irmãos. Algumas são naturais, mas tem muitas coisas que acontecem pela nossa própria negligência, e negligência espiritual. Não fique colocando para Deus aquilo que é para você fazer. A unidade da família se constrói com produção de frutos. Você tem produzido frutos? Você tem levado sua família a produzir frutos? Salmo 28 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Vale a pena servir a Deus, irmãos. Não só na perspectiva do que Ele faz, do que Ele pode fazer por nós, mas na perspectiva de quem Ele é. A natureza de Deus é boa, e o desejo de Deus para nós é sempre o bom, o melhor.
Nós é que muitas vezes negligenciamos e abrimos mão do melhor de Deus que Ele tem reservado para nós. Em terceiro lugar, Jesus ensinou que a unidade também se constrói através de palavras que falamos aos outros. E eu te convido a refletir sobre que vocabulário você tem usado. Glorifica ao Senhor as palavras que você tem proferido. Abençoa pessoas, a maneira como você fala e as palavras que você fala. Olha o que Jesus disse no versículo 34. Raça de víboras, se referindo aos fariseus, mas eu quero dizer que ainda existem muitos fariseus hoje. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Existem palavras, irmãos, que abençoam, mas existem palavras que amaldiçoam. Existem palavras que têm o poder de atrair outras pessoas, mas existem palavras que têm o poder de afastá-las de você. Você pode fazer uma pessoa ser curada por meio de uma palavra, mas você pode fazer uma pessoa adoecer. E às vezes essas palavras que têm um efeito mais forte sobre nós, são as palavras de quem está mais perto de nós. E normalmente quem está mais perto de nós são as pessoas que nós mais amamos. São aquelas que nós abrimos a guarda e permitimos entrar no nosso coração. Não estou falando para quem recebeu uma pedrada. Estou falando para você não ser a pessoa que vai apedrejar o seu próximo. Cuide da sua língua, da sua boca. E a maneira que Jesus está ensinando aqui a cuidar da língua e da boca é cuidar do seu coração primeiro. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Você tem enchido o seu coração de quê? Quantas vezes você já chegou sobrecarregado dentro da sua casa? Um dia de trabalho, seja você homem, seja você mulher, totalmente tenso, totalmente oprimido pelas pressões, pelas cobranças, e dentro da sua casa, diante das pessoas a quem você mais ama, você despejou toda aquela sobrecarga. Pensa se você nunca fez isso, principalmente para você não vir a fazer, ou não voltar a fazer. As nossas palavras, irmãos, são muito importantes para promover a unidade, para que uma família não fique dividida. Eu não estou muito preocupado com as mágoas que os outros venham causar em mim. É porque a cura vem de Jesus, não vem das pessoas. Eu estou muito preocupado com as mágoas que eu vier a causar na vida dos outros, dos meus filhos, da minha esposa, das minhas ovelhas, dos meus colegas de trabalho. Isso me preocupa. Eu preciso estar sempre vigiando o meu coração. Essa palavra é para você também. Se a gente quer viver colhendo frutos bons, a gente precisa se conservar como uma árvore boa. Versículo 35, Jesus nos ensina, irmãos, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que nós não temos, nós não podemos dar. Ele fala assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E o que nós temos procurado acumular como tesouro nessa vida? Preste atenção, o que você tem procurado acumular como tesouro nessa vida? São bens materiais? Tem filhos se matando por causa de divisão de herança, porque os pais viveram acreditando que queriam dar uma estabilidade, um futuro melhor para os seus filhos, e só viveram para acumular dinheiro, e aquele dinheiro que eles acumularam foi a maldição para a vida dos seus filhos. Nunca teve tempo para dar amor, nunca teve tempo para compartilhar, nunca teve tempo para conversar. Nós temos que procurar cultivar boas amizades, principalmente com os da casa, para que a casa não fique dividida. E a vida com Deus, onde fica? Você tem que procurar
ter uma boa vida com Deus, para que esta mensagem alcance o coração dos seus. Que eles se unam a Deus através de você. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quinta lição que eu tiro desse texto, Jesus fala e nos ensina, em tom de alerta, que nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizermos ou falarmos nessa vida aqui. Olha o versículo 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, mas também por suas palavras você será condenado. Isso te causa alguma preocupação? Jesus falou em tom de alerta. De uma certa forma isso tem servido para você? Como que você tem se relacionado com as pessoas de sua casa? O que você tem feito por elas? Quais são as palavras que você tem proferido para as pessoas de sua família? Você tem sido bênção? Ou você tem usado de palavras que desmotivam as pessoas, que as acusam de coisas que Deus não acusa mais, que as ofende? Palavras de críticas, palavras que destroem. Ou você tem usado de palavras que constroem, palavras que ensinam em amor? A melhor maneira de você construir é ensinar. No Salmo 19, versículo 14, o salmista diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor.